também se deitavam com algumas mulheres que ficavam na porta ali do templo, diferente dessas daqui que eram do templo pagão, e esses filhos do sacerdote, eles pegavam aquelas mulheres. Na época de Paulo também, ali na época da deusa Diana, lá em Éfeso, acreditava que existia mais de 1000 mulheres que faziam esse papel. E algumas mulheres casadas também. Elas dedicavam um tempo para esses deuses, porque eles entendiam que era através da satisfação corporal que eles estavam bem para com Deus. E Gileade, ele vai até um lugar desses aí, se relaciona com uma mulher, essa mulher engravida, e ele pega essa criança para cuidar. Ele não a despreza, não mata e pega para cuidar. Tudo indica que ele já era casado. Ele traz essa criança, dá o nome de Jefté, e a mulher dele depois tem outros filhos. E ele vai criando junto, ali todos juntos. Com o tempo, esses filhos dessa mulher legítima não quer que Jefté reina junto com eles e não receba a herança, porque como nós vemos aqui no começo, Jefté é um homem valente, ele começa a fazer a arte da guerra, ele é uma pessoa influente perante os anciões. Esses irmãos, eles têm inveja desse Jefté e expulsam e ameaçam. Aí Jefté é obrigado a fugir e vai para uma terra distante ali, não tanto, né, que é Tob. E ali, como ele era um guerreiro, pessoas que não queriam trabalhar, pessoas que viviam à margem da sociedade, se associaram com ele, e aí eles saíram, tudo indica, para fazer pequenos furtos. Eles faziam aquilo que era errado. Então ele é filho de uma prostituta, que nós estudamos aqui. Entendemos que o pai dele, Gileade, não valorizou a família e não educou corretamente, por isso teve problemas entre os irmãos e ele foi expulso. O que nós aprendemos e estaremos aprendendo mais ainda, que o objetivo dessa lição hoje é assim: não importa o passado, não importa a situação, não importa a família, não importa a origem, Deus, ele usa todas as pessoas. Então não existe um trauma ou uma desculpa para que a pessoa apresente diante de Deus para que não possa servi-lo. Moisés, ele dizia: a minha língua é pesada, eu tenho dificuldade, mas Deus não aceitou como desculpa e colocou o irmão dele para fazer esse papel. Jeremias, se não me falha a memória também, ele deu uma desculpa que era muito novo, ele era uma criança, e Deus falou assim: não, eu estarei contigo. Então Deus, quando ele comissiona, quando ele chama para a obra, porque ele vai fazer acontecer. Então não cabe desculpa para ninguém apresentar para Deus. E Deus, ele vai escolher todos os tipos de pessoas. Na Bíblia a gente vai ver que ela mesma foi escrita, ela foi escrita por reis, por boiadeiros, foi escrita por médico, que é Lucas, por pescador, que é Pedro. Então todas as pessoas, não há distinção para Deus, ele usa todas, mulheres, homens, crianças, filhos de prostituta. Em Hebreus, lá os heróis da fé, uma prostituta aparece também como uma heroína, Raabe. Então não importa o passado seu, não importa os pecados que você cometeu, se você se arrepende, você tem agora uma vida diante de Deus totalmente diferente. Então qualquer missão que for colocada diante de ti, você tem a capacidade, porque Deus te capacitará. Então essa é a nossa lição que estaremos aí analisando. Então Jefté teve um começo muito triste. Ele nasce ali de uma prostituição, ele é rejeitado e acaba fugindo ali daquele pessoal. Isso nos lembra qual uma história que nós já falamos aí, mas para quem não estava, que aconteceu também, aonde que os irmãos não aceitaram um irmão e vendeu ele, José. Não, essa pode ser também analisada como Paulo? Saulo. Em qual sentido? Em qual comparação? Na ignorância dele no tempo passado dele, até o caminho de Damasco, no capítulo 9 de Atos, ele também era mau, né? Ele
a lei proibia. No caso de Paulo, ele fazia errado porque ele acreditava que era o certo, ele fazia perante a lei. Então ele fazia errado porque ele queria dizer com as coisas de Deus e não entendeu a graça de Deus. Aí houve necessidade de Deus mostrar o amor de Cristo para Paulo. E aí ele muda, nesse sentido sim. Então Jefté, ele sai, ele foge e ali ele está longe. Nesse contexto acontece o seguinte: como nós vimos, é o ciclo da apostasia. O povo faz aquilo que é errado, vem a ira de Deus. Então as pessoas fizeram aquilo que era errado, veio a ira de Deus e Deus permitiu que os inimigos, que aqui chamam Amon, fosse até Jefté, fosse até Israel para dominar. E os anciões que permitiram que Jefté fosse expulso ali da cidade, que concordaram com isso, eles vão atrás de Jefté. Eles vão lá na outra cidade e falam: ó, Jefté, nós precisamos de um guerreiro, nós precisamos de um homem forte para nos liderar, porque os filhos de Amon, eles estão querendo dominar, estão querendo guerrear contra a gente. Jefté vai falar o seguinte: olha, eu fui expulso da cidade, os meus irmãos me expulsaram, e agora vocês me chamam para guerrear. Eu posso voltar, mas eu só voltarei se vocês me colocaram como líder. Se de fato eu for dominar e serei o juiz, eu estarei com Deus, Deus estará comigo e assim estaremos libertando Israel. Mas eu serei como juiz, estarei dominando sobre vocês. O povo ancião, eles entendem que só existia ele, no dia o outro eles aceitam. Jefté, aqui a gente aprende o seguinte, que ele perdoa, ele esquece tudo que fizeram com ele. E isso a gente vai ver, olha só, em Mateus. Quem está aí com a Bíblia, vamos ver o que Mateus fala. Mateus 5, capítulo 5, versículo 38 e 39. Quem encontrar, pode ler. 5, 38 e 39. Isso, por favor. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu digo, não exista o perverso. Se alguém o ferir na face direita, oferece também a outra. E se alguém quiser processá-lo, tira de vocês a túnica, ele deve também a capa. Se alguém forçar a caminhar com ele em uma ilha, vá com ele em duas. E é quem pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Olha que interessante, Jefté, ele é antes do ensinamento de Jesus. Na época de Jefté, prevalecia a lei, olho por olho, dente por dente. Ele poderia até recusar, mas a gente vai ver aqui que o Espírito de Deus vem sobre Jefté, e através do Espírito, ele consegue avançar na história cerca aí de uns 1500 anos. Ele já consegue entender que o perdão deve fazer parte. Ele já consegue entender que as coisas que desejaram mal contra ele têm que ficar no esquecimento. E tudo aquilo ele vai usar para a glória de Deus. José, ele perdoa os irmãos e não usa a situação dele para prejudicar, mas para abençoar. José, bem antes também, entendeu aquilo que Cristo ia falar somente em 1500, 2000 anos. E Jefté, ele perdoa, deixa no esquecimento e volta, ele consegue entender o perdão. Isso serve para nós também. Temos facilidade em perdoar? Quando as pessoas falam mal a nosso respeito, como retribuímos, né? Todas as injustiças que cometem com a gente, em todas as áreas, tanto na família, trabalho principalmente, igreja, como nós temos revidado? Será que temos revidado mediante uma lei que era olho por olho, dente por dente? Ou realmente já hoje, 2000 anos depois do ensinamento, realmente fazendo aquilo que Jesus ensinou? Perdoa e caminha junto com eles agora. Você vai mostrar para eles que o correto é você fazer aquilo que eu te ensinei e eles vão aprender. Não precisa nem falar muito, mas que o perdão seja.
Então é isso que aprendemos já de cara com Jefté. Alguém já passou por uma situação dessa aí, de ser injustiçado e Deus ter abençoado e conseguido perdoar a pessoa e caminhar junto? Se alguém tem, pode estar falando aí brevemente aí alguma coisa. Já aconteceu já ou ainda não? Só uma ilustração, meu tio que agora é diácono, né? Também é mestre de capoeira, né? Aí uma vez lendo esse texto aí, batendo uma face, oferece a outra. Ele falou, se alguém bater uma face em mim, eu dou um martelo, que é um golpe de capoeira do outro lado. É isso aí, eu disse que chega hoje. Nossa, eu falei isso quando a gente brinca com ele. Falei, é difícil, né? É difícil. Mas nós temos aqui o que devemos fazer, que o Espírito de Deus, como veio de Jefté e o ajudou, que nós possamos também estar fazendo isso. Então Jefté, ele volta lá para Israel e o povo de Amon quer guerrear. Jefté, ele vai tentar um acordo diplomático. Ele vai falar para o povo de Amon o seguinte, fala assim, ó, porque o povo de Amon, eles estavam querendo um território, um conjunto de terras que eles falaram que era deles. E Jefté vai falar o seguinte, olha só, essa terra não é de vocês, essa terra é nossa. E o entendimento é o seguinte, nós lutamos, o Deus Jeová, ele guerreou por nós, nós vencemos e Jeová que deu essa terra para nós. Então vocês têm um Deus. Não que Jefté acreditava que o Deus deles era verdadeiro, mas era um Deus que chamava de Cados, Camus, cada tradução vai ter. E aí falou assim, ó, o que o Deus de vocês te deram é de vocês, agora esse daqui é nossa. Então vamos aceitar desse jeito, você fica com o território de vocês e a gente fica com o nosso, e a gente nunca quis guerra contra vocês. Mas esse povo não aceitou. Esse povo falou assim, não, a gente quer essa terra e a gente vai guerrear. Aí começa o problema de Jefté. Agora que começa que vai dar problema. Jefté, ele ia para a guerra, mesmo ele estando numa outra cidade que não era Israel, ele tinha ainda o pensamento em Deus, ele sabia que o Deus era o verdadeiro Jeová. E ele faz um voto para com esse Deus. Qual foi o voto que Jefté fez para com Deus? Quem sabe, ou quem lembra, ou quem estudou, pode falar aí. Que a primeira coisa que saísse da porta que ele daria a Deus. Exatamente. Olha só o que esse homem faz. Ele fala, Senhor, se o Senhor der vitória, eu vou fazer um voto contigo. E o meu voto será, toda a pessoa, o animal, todo aquilo que sair, quando sair da minha casa ao meu encontro, eu estarei oferecendo ao Senhor em holocausto. É esse o voto que ele fez para com Deus. Bem, Deus, ele deu a vitória a Jefté, não por causa desse voto. Ele deu essa vitória porque Deus, ele já havia falado na palavra dele que ele daria a vitória. O povo que chama pelo meu nome, que se humilhar, que clamar, darei a vitória. Mas Jefté, ele fez esse voto. E Deus deu a vitória a Jefté. Quando Jefté volta para casa após essa vitória, quem sai ao encontro de Jefté? A filha dele. Ele podia imaginar que era filho. Ele tinha outros filhos ou não? Jefté? Ele só tinha essa. Só tinha uma filha, né? Nem filhos e nem filhas, uma única. E aí vem de encontro a ele a única filha. E agora, o que fazer? O que fazer? Bem, vamos agora às enquetes. Não fale nada, só levante a mão. Se você tivesse feito esse voto e estivesse na situação dele, viesse o seu único filho, a sua única filha, quem cumpriria esse voto? Levante a mão. Eu, pelo menos, eu cumpriria. Quem não cumpriria? Quem não cumpriria? 2, 3. Não, só levante a mão, depois a gente fala, senão vai dar muita briga aqui.
voto? Não ia fazer nada? Não sabe o que é fazer. Não sabe o que é fazer? A lei determinava. Só dá uma. Não sei se cabe, só dá uma explicada no que é o holocausto. Holocausto? Isso. No que é o holocausto, aí depois você se Eu não vou fazer nada porque eu não sou de prometer. Mesmo lá em casa, meus filhos falam: como eu vou fazer isso? Eu melhor que nada. Eu não sou. Qual foi que entendi? Eu não vou prometer. Deus, se você fez isso, eu vou fazer isso. Não, porque toda a glória vem por Deus. Para mim está tudo bem. Mesmo lá em casa, meus filhos, quando eles falam: mamãe, eu vou fazer isso, depois você vai me dar o quê? Eu vou falar nada. Não gosto de prometer. Não. O voto que Jefté fez, o voto era o seguinte: oferecer a Deus no holocausto. O holocausto naquela época era um sacrifício que se fazia matando ou o animal ou a pessoa ao Deus, indiferente qual seja o Deus. O holocausto era um sacrifício na qual aquela vida seria tirada. Então, um holocausto de um animal, aquele animal era oferecido a Deus, aí matava. Uma outra hora a gente vai explicar melhor para a gente poder entender o sacrifício de Cristo. Mas o holocausto era isso. Que nem o Isaac, né? Isaac. A gente vai chegar um pouquinho nesse ponto. Olha só, agora vamos analisar algumas coisas. Então, tem algumas pessoas aqui que fariam o voto, outros não. A lei determinava que o voto tinha que ser feito. Essa é uma situação. Agora, é assim, a pessoa poderia ser oferecida ao templo, poderia ser oferecida a Deus, não precisaria morrer. Ana, quando ela teve o filho, ela fez o voto de oferecer a Deus. Naquela época existia sacrifícios humanos que era oferecido a um Deus chamado Maloque e outros. Deus, Jeová, o nosso Deus, ele sempre foi contra esse tipo. Isso, na verdade, o aborrecia, e algumas versões vai falar que isso era até nojento, assim, Deus, ele tinha uma abominação. Aí pergunta, por que então que ele pede para Isaac ser sacrificado? Naquela época ainda estava começando ainda um relacionamento de Abraão para com Deus. Então o que ele entendia era isso ainda, porque fazia prática. Então Deus apenas usa um conhecimento que ele tinha para que ele pudesse entender o que era que Deus estava exigindo. Então vai até esse ponto. Aí Deus depois tira Isaac e coloca o cordeiro para mostrar. Então Deus, ele nunca foi a favor de sacrifício humano, ele criticava, ele proibia, não tinha. Agora, por que Jefté então oferece esse holocausto a Deus? Agora, olha só que interessante, a gente vai estar caminhando. Jefté, pode falar. Daí é inferências, né? Sim. Pode ser que ele pensou que sairia um animal primeiro. Poderia. Ou o escravo também, né? Ou o escravo também. Até o escravo. Porque o escravo era como se fosse uma propriedade. Só que aí ele faz esse voto. Então nós vemos que ele tinha o temor de Deus, mas ele sai, ele é expulso de Israel e vai para uma outra cidade chamada Tob. Nós vimos na semana passada que provavelmente Gileade não ensinou os princípios bíblicos para Jefté nem na família, porque senão não aconteceria o que aconteceu. Quando Jefté vai para outra cidade, ele vai para uma cidade pagã. Essa cidade pagã provavelmente tinha esse costume de fazer sacrifícios humanos como uma prova de reverência. Então ele sai dos ensinamentos bíblicos e vai para uma outra nação, uma nação pagã, que a gente vai estar vendo aí os problemas. Quando ele volta para Israel, ele ainda volta com esses resquícios e ele não ainda se dedica na lei, ele faz esse voto. Então ele fala, Deus, ele é um Deus soberano e ele vai me dar a vitória. Ele não entendia
tudo a lei, que ele não precisava fazer isso, porque vamos até entender aqui o porquê que ele não precisava. Olha só, Mateus 9,13. Quem encontrar pode ler. Porque que ele não precisava fazer esse tipo de voto. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Tanto Cristo como Deus, eles nunca quiseram sacrifício. Salmo 50, acredito que seja o 50. Deus, ele fala assim: vocês acham que eu tenho fome? Vocês acham que eu tenho sede? Vocês acham que eu sou algum bebedor de sangue para vocês pegar um touro e cortar e dar o sangue dele para mim? Então Deus, ele fala só, tudo na terra é meu. Se eu tivesse fome, vocês acham que eu ia pedir para vocês matar um boi para mim? Tudo é meu. Então Deus, ele nunca quis o sacrifício, mas a misericórdia. Aí a gente vai entender depois em outras aulas, porque a misericórdia não havia-se somente o sacrifício. O sacrifício haveria de ter vida, mas o objetivo aqui é esse. Então Deus, ele nunca quis esse tipo de sacrifício. É o homem que tinha essa necessidade de estar fazendo. Então ele não precisava fazer esse tipo de voto, mas ele faz. A partir do momento que ele fez, ele tinha que cumprir esse voto. Ele tinha que cumprir esse voto ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que ele deveria cumprir, não que você, mas ele fez o voto, a lei determinava. Se você votar e não pagar, é pior coisa. Eclesiastes vai falar isso. Ele deveria cumprir ou não? Eu diria que não. Eu diria sim, que ele buscasse a Deus, isso, e Deus ia dar socorro para ele. Porque Deus não queria o sacrifício. Como Deus pediu o filho de Abraão, ele fez uma, né? Ali era uma prova de fé, mas ele não foi sacrificado. Ele apareceu o cordeiro no lugar do menino. Mas então Deus não quer sacrifício. A Bíblia mesmo diz: é melhor a obediência que o sacrifício. Sim, e esse rapaz aí, que fez todo isso, prometeu. Deus não pediu para ele, ele fez por vontade dele. Então, mas se ele corre ao Senhor, pede a misericórdia, Deus socorre a ele. Ele não precisa nada. Vocês concordam com o No pensamento meu do irmão? entendimento, é mais um cara aqui. Concordo. Quer falar alguma coisa, irmã? Dá licença, irmão. À vontade. Assim, na minha concepção, eu acredito que no caso de Abraão, foi um caso isolado, porque quem que cobrou foi Deus de Abraão. Os outros casos eram obrigados a fazer. Abraão não, eu acredito, não sei, que se fosse eu no lugar de Abraão, eu não daria meu filho, irmão. Sou bem sincera. Então eu não poderia falar para o Senhor: olha, eu faço um propósito com o Senhor e eu dou meu filho. Eu não faria, eu faria assim, como a gente faz. Eu acredito que todo mundo faz assim um propósito com Deus, mas aquilo que eu possa cumprir. Eu falo: Senhor, é um sacrifício sim, mas eu vou poder alcançar isso. Agora, eu chegar a colocar o meu filho, no caso de Ana, eu não lembro muito bem. Se o irmão puder me esclarecer. Ela não tinha filhos, foi, ela pede um filho, e aí ele diz que esse filho será oferecido. Sim, mas mesmo. quem que pediu esse voto? Foi Deus? Foi ela mesma, ela fez. Entendeu? Por isso que eu quero dizer assim, que no caso de Abraão, foi um caso isolado, foi um particular dele com Deus, eu acredito. Então, mas o problema é o seguinte: nós hoje não fazemos esse voto, porque nós estudamos e sabemos que não devemos. Mas o problema é, o voto foi feito. Deus, ele aceitaria apenas: desculpa, Senhor, eu vacilei e tal. Apoiado em que você falaria isso? Porque Deus, a palavra dele é assim, sim, não pode. Agora, se você votar, você tem que cumprir o seu voto. É isso que a Bíblia ensina, é isso que a lei ensina. A lei não dava esse tipo de mágica, pelo menos até agora, a gente vai estar estudando. Então, era melhor você não fazer isso. Como a gente aqui, ninguém vai fazer essa loucura.
Tem pessoas que fazem voto, se eu arrumar emprego, o primeiro salário será do Senhor, é mais fácil para cumprir. Eu vou fazer um voto de jejuar 30 dias, mais difícil. E as pessoas fazem votos aí de campanha, vou estar na igreja durante 7 sextas e tal. Tem condições de cumprir. Agora o problema é que ele fez um voto que era difícil de cumprir. Tudo indica que ele cumpriu esse voto. Existem poucos pensamentos que ele não cumpriu, mas pela Bíblia o que dá a entender que de fato ele cumpriu. O problema é esse: ele falou para Deus que faria, e agora? E se ele não fizesse, como é que ele estaria para com Deus? Como é que ele ia justificar para com Deus? Então nós aprendemos aqui já que ele faz um voto porque ele não conhece as Escrituras. Isso vai fazer com que, não é isso, meu irmão? Examinar as Escrituras, porque cuidais nelas. Oséias, lá fala: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, né? Oi? Oséias 4:6, isso, meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então aqui já de cara nós aprendemos que temos que ter conhecimento para não fazer as coisas. Silvano? Eu acredito que tudo isso foi um começo de ensinamento que Deus permitiu. E foi quebrado todas as coisas através da graça. Quando Deus prometeu o seu único filho, Jesus, foi quebrado tudo isso. E a palavra de Deus ela é bem clara para o que a gente entendemos dia após dia. Hoje nós vivemos na graça, Deus não vai pedir esse sacrifício para nós. Deus não vai, as pessoas não vai falar: vou oferecer ao meu filho, isso, aquilo outro. Hoje em dia é tão difícil as pessoas, às vezes, oferecer bem para fazer o trabalho de Deus. Imagina se for oferecer um filho. E hoje, se a pessoa tem uma casa para vender, ela pega e oferece a Deus, fala assim: Deus, se eu vender essa casa, vou dar 50% do valor. Ela vende essa casa por 300 mil, 150 seria de Deus. E o filho dela precisa de uma cirurgia que precisa de 300 mil. Ela vai cumprir o voto de dar 150 para Deus ou vai fazer a cirurgia, que risco de vida lá? Provavelmente vai fazer a cirurgia. Mas no caso de Jefité, o que a gente vê, que aprende aí, ele cumpriu, pela palavra de Deus que a gente lê, toda a história, ele cumpriu o voto que ele fez, até que a menina chorou muito, né? E foi se despedir das amigas, fizeram aquela despedida lá para ela poder seguir e cumprir o voto do pai. Mas acontece também que a gente tem que olhar que Deus não leva tempo a nossa ignorância, né? Em Hebreus diz isso. Deus leva... Ignorância é falta de conhecimento de algumas coisas. Ele não teve esse conhecimento. Mas a questão dos votos, a gente fez votos, tem que cumprir. E essa é a pergunta agora. Só levantar a mão, não fala. Quem acredita que se fez um voto tem que cumprir, igual foi esse caso da cirurgia aqui que eu dei o exemplo da casa? Quem acredita que tem que cumprir esse voto, levanta a mão. Eu acredito. Quem acredita que não tem que cumprir? Veja bem, Jefté, ele errou porque lhe faltou conhecimento. Vamos ler o que a Bíblia fala para aquela época, mas com princípios hoje. Duas pessoas, ler bem, Levítico 27, capítulo 27, versículo do 1 ao 4, e outra pessoa lê para mim Levítico também, capítulo 5, o 4 e o 6. Vamos ver o que a lei que determina quando a pessoa faz determinados votos. Vamos entender um pouquinho aqui se Jefté ele poderia negar esse voto ou não. Vamos ver o que a Bíblia explica. 27. Capítulo 27, versículo, pode ser do 1 ao 4. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém fizer voto com respeito a pessoas, essas serão do Senhor. Segundo a tua avaliação, se o objetivo da tua avaliação for homem, da idade de 20 anos até a de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de pratas, segundo o ciclo do santuário.
Isso aí. Daqui a pouco a gente vai entender isso daí. Esse daí é o 5 ou 27? É o 27. Quem está com Levítico 5? Capítulo 5, versículo 4, 5 e 6. Se alguém sem pensar no que está dizendo, jurar que vai fazer alguma coisa, seja boa ou má, um desses juramentos que a gente faz sem pensar, então será culpado logo que compreender o que fez. Portanto, quando alguém for culpado de qualquer uma dessas coisas, deverá confessar o seu pecado. Sim, só? Sim. Pode ler. O 6, deu 6. E trazer a Deus, o Senhor, um animal como sacrifício para tirar a culpa do pecado que cometeu, o animal deve ser uma ovelha ou uma cabra, e o sacerdote oferecerá o animal em sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu. Então aí o que fala é o seguinte: se alguém fizer um voto ao Senhor impensado, se alguém por um momento rapidinho fez um voto e esse voto é difícil de cumprir, esse voto foi feito porque estava numa emoção, quando a criança estava para morrer, a pessoa não sabia mais o que fazer, faz um voto a Deus e não tem como cumprir aquele voto, ou aquele voto é muito complicado, a lei tem uma brecha aí. Lê novamente aí essa partezinha aí, o 2 e o 3. O 5, né? Capítulo 5, versículo 2, 3. O 4, né? Se alguém sem pensar no que está dizendo, jurar que vai fazer alguma coisa, seja boa ou má, um desses juramentos que a gente faz sem pensar, então será culpado logo do que compreender o que fez. Portanto, quando alguém for culpado de qualquer uma dessas coisas, deverá confessar o seu pecado. Jefité, ele faz uma coisa que não era permitido. Ele faz uma coisa que era contra aquilo que Deus determinou. Ele vai contra totalmente a lei. Ele não tinha esse conhecimento, ele vai para outra cidade, não se dedica à lei, ele faz um voto, ele quer realmente fazer aquilo que é certo, ele quer defender o povo de Israel, e nessa ansiedade, nesse momento, ele faz um voto que não caberia fazer esse voto. Ele erra para com Deus. A partir do momento que ele faz um voto, ele deveria cumprir. Mas como esse voto vai de encontro àquilo que Deus ensina, ele seria desobrigado. Ele pecou, ele fez aquilo que é errado, em fazer alguma coisa que não deveria fazer, a promessa. Ele tem que ir até o sacerdote e falar assim: olha, eu errei, e agora eu quero acertar. Eu ofereci a minha filha como sacrifício vivo. Isso Deus abomina, não pode. Então ele passou, eu fiz sem pensar. Na vontade de defender a nação de Israel, eu errei. Tem conserto? Na lei caberia conserto. Não é isso que nós vimos? Isso que meu irmão me explicou. Mas tem que ter a base bíblica na lei para poder. Quando você vai pedir algo a Deus, é bom você pegar e colocar as promessas assim, a sua palavra diz. Quando o diabo ele foi tentar a Jesus, o que ele usou? A Bíblia. É a Bíblia, é nela que está, é na Bíblia que a gente encontra as palavras de salvação, na Bíblia que a gente encontra o conhecimento. Então, Jefité, ele faz algo que, segundo aí a própria lei, poderia sair fora dessa cilada que ele caiu. E depois ele oferece uma pessoa, e também ele poderia resgatar essa pessoa também mediante a lei também dava brecha. Como é que está aí o comecinho, Gerson? Lembra para nós, por favor. Se ele oferece uma mulher, se ele oferece uma pessoa ao templo, mas se ele quer pegar de volta essa pessoa, o que ele teria que fazer? Né? Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém fizer voto com respeito a pessoas, estas serão do Senhor. Segundo a tua avaliação, se o objeto da tua avaliação for homem da idade de 20 anos até de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o seu ciclo de santuário. Ciclo 12 gramas. Hein? Isso. Então, se oferece uma pessoa ao templo, e você quer resgatar, Deus também permitia.
E Deus determina um valor. Eu ofereci a minha filha ao templo, só que agora eu quero resgatá-la. Tinha um valor, era 30 ciclos aí, 30 vezes 12 aí, dá 72 gramas aqui, 360. Não sei se é 360 não. Fala de 50. A matemática está feia aqui, fala né? de 50 ciclos. Então, 50 homem e 30 mulher, não é isso? 30 ciclos, é 12? 600 gramas. Um pouco mais de meio quilo de prata. Vai dar Sei 360. quanto tá a grama da prata aí? O ouro está 310 gramas do ouro, a prata está bem menos. Bom, eu quero saber também, no caso de votos, daquele rei que prometeu para a filha, o que ele dá, o que ele... Não, o Herodes, você está falando de Herodes, né? O Herodes que para Herodias, né? Ele daria teu reino para elas. Daí ela pediu a cabeça de João Batista, mas daí no caso foi um incrédulo, né? Ele não foi segundo a Bíblia, né? Foi segundo. Mas também ficou ruim para ele voltar atrás. Ficou ruim porque Herodes, ele fala diante de muitas pessoas. Ele falou assim, eu vou fazer isso. Aí depois ele fala, não vou mais, ficaria ruim para ele. Como um homem, não podia uma mulher. A partir do momento que você fala alguma coisa, e nós que somos um pouco mais antigos, hoje as palavras se perderam um pouco, mas antes era até o fio de bigode como era antiga, antes tinha palavras, né? Eu vou fazer isso, eu vou determinar, hoje não tem, os votos estão para Deus, tinha que cumprir. Mas nós vimos aqui, então, aprendemos que Jefité, por não conhecer, oferece alguma coisa, e por não conhecer novamente, acaba sacrificando a filha dele. Então, ele foi um grande homem que acertou no sentido de proteger aí a nação de Israel para o bem coletivo, para o bem de Deus, mas por falta de conhecimento ele errou nesse sentido. Então, os irmãos entenderam em relação ao voto aí, o que ele fez e o que não deveria fazer, o porquê o sacrifício, o holocausto. Então, é esse daí. Ele oferece, não dá para saber o que está na cabeça dele, ele acaba cumprindo. A filha dele, quando sai ao encontro, entende mesmo que ele deveria cumprir esse voto. Pede para ficar 2 meses chorando, estando com as amigas lá, falando assim, vamos casar. E naquela época era uma desonra muito grande, tanto para o homem quanto a mulher não casar, porque a sociedade lá judaica vivia nesse pensamento de uma comunidade, de filhos e tal. Ela entendendo que ela não poderia seguir esse caminho, aí ela chora, mas se submete a um voto impensado do pai. Essa é a parte aí de Jefté. Depois tem a parte dos Efraimitas. Efraimitas era uma tribo de pertencer a Israel também, estava dividido em 12, Efraim era uma. Em Gileão nós já tínhamos visto que esse povo de Efraim era meio complicado, né? Gostava de uma confusão. E agora a mesma coisa. Jefté, quando ele foi guerrear contra o povo de Amon, ele manda para todas as pessoas, todas as tribos ajudar, só que alguns não vão. Efraim não vai ajudar. Só que depois, quando ele ganha lá Jefté, o que acontece? Existem os despojos de guerra, eles ganham território, eles ganham bois, eles ganham vaca, ganham muito. Aí Efraim, ele queria para poder ganhar junto. E aí ele fala, você não me chamou para a guerra? Você é folgado, hein, Jefté? E eu vou tacar fogo na sua casa com você dentro. Aí Jefté, não foi assim, eu chamei vocês que não quiseram. Não tem ideia. Aí eles começaram a brigar. Jefté, ele pega e faz o seguinte, ele vence ali aquela batalha, só que dentro de um território que é Efraim, ficavam algumas entradas. Jefté com o povo, eles ficam naquela entrada, não permitindo o povo entrar e sair. Então era uma passagem, muitas pessoas de outras tribos poderiam passar. Quando o povo de Efraim ia passar, e aí perguntava, você é de Efraim? Ele falava, não sou não. Só que existe um sotaque que denuncia. Hoje em dia aqui em São Paulo está meio difícil, mas antes a gente tinha sotaques. Hoje nós temos sotaques aqui da França. Quando a nossa irmã Ana ela vai falar, nós sabemos que provavelmente ela não é do Brasil, ela veio de um outro país. Então, por mais que ela fale o português corretamente, o sotaque dela vai denunciar.
E os efraimitas, eles tinham dificuldade em falar o SH, que em hebraico é a letra X. Então, tinha uma palavra que chamava cibolete. Quando eles iam falar cibolete, eles falavam chibolete. Tipo um carioca. Um carioca, sem X. E aí, Tiago, e eles não conseguiam falar 6. E aí era denunciado que ele era o inimigo e matava. Morreram 42 mil pessoas por causa disso, dessa guerra intertribal, que também nunca foi a vontade de Deus. Mas aí morreram essas pessoas por ganância, por guerrear. E Jefité vence essa batalha também, porque ele estava inocente. Jefité, ele vence essa batalha também aí contra os efraimitas, e Deus dá um descanso ali, pelo menos durante 6 anos. 6 anos ele passa a reinar, ele perdoou os irmãos, perdoou os líderes, ele vive bem lá, Jefité, tranquilo, e aí ele teve uma boa história. Nós podemos saber disso porque Está na Bíblia. está na Bíblia. E aonde está? Aí não tem. Juízes não. Tem outro lugar que fala que ele foi um grande herói. Aonde está escrito? Hebreus. Hebreus quanto? 11. Isso, ele está na galeria da fé. Então, ele é um grande homem. Então, aprendemos hoje que não devemos fazer votos precipitados, impessados, né? Vamos calcular, vamos oferecer a Deus aí aquilo que podemos cumprir, as nossas ofertas, nossos dízimos, templos a Deus, consagrações, isso é fácil e é bom fazer, mas aqui está. E a conclusão, Jefité, com a ajuda do Senhor, ele venceu traumas, venceu complexos, venceu inimigos pequenos e grandes, e na força do Senhor ele foi útil para a sociedade, útil para a família, útil para o Senhor. E Deus, ele tem o mesmo poder para nos ajudar a vencer traumas e transformar vidas. Jefité, um homem aí que teve uma história complicada, venceu. Isso significa que com Cristo venceremos. Alguém tem alguma pergunta, algo a acrescentar? Silvano? Deixa só não, Silvano. Eu estava analisando sobre esse estudo aí, que jogando para os dias de hoje, quando a palavra de Deus fala, se você tiver alguma coisa contra o teu irmão e for levar a tua oferta no altar, vai primeiramente perdoa ele para que a tua oferta seja recebida. E às vezes nós analisamos que nem isso nós fazemos. Será certo? Eu queria saber alguma coisa do irmão sobre isso. Então, se a gente pegar a primeira oferta que foi oferecida, Caim e Abel, eles fazem ali uma oferta a Deus. Se você ler logo no início, está lá, Deus recebeu Abel e a sua oferta. Deus primeiro ele recebe a pessoa e depois a oferta. A oferta é apenas uma consequência. Foi a publicação do domingo passado, não foi? Oi? Foi a publicação do domingo passado, não foi? Passado, né? No culto? Uhum. Eu não escutei não. Se eu estiver errado, vocês me corrigem, mas para vocês me ensinar. Então Deus ele aceita primeiro uma pessoa e depois a oferta. A oferta é uma consequência. Por isso que a gente vai ver que ele fala, eu quero misericórdia e não sacrifício. Deus ele não está preocupado com as coisas que você oferece. Tanto que é que quando Moisés lá, ele recebe de Deus para que pedisse para as pessoas ofertar para que faça o tempo, chegou uma hora que ele falou assim, ó, chega, já tem o suficiente, não há mais necessidade. Então, o dinheiro ele tem que ser usado apenas para as necessidades e não para acúmulos. Esse negócio de teoria de prosperidade, isso aí começou foi com o diabo lá, ó, te darei tudo. Esse negócio aí não dá. Começa lá com o Vitor, ele é muito mentiroso, com coragem e tudo. Falando com o Criador. Que coragem. Então, mas ali começa, né? Então, esse negócio de oferta, Deus ele não está preocupado. Mas ele fala assim, ó, mas se você tem alguma coisa contra o seu irmão, esquece a oferta. Isso é o de menos. A casa ela vai continuar seguindo. Mas acerta com o seu irmão, é a comunhão, é a fraternidade, o amor. É essa a preocupação de Deus. Ele olha o nosso coração e vê, porque a gente deve oferecer a Deus o nosso corpo vivo e sacrifício vivo a nós. Não adianta eu oferecer o monóstro a
oferecer, me deixar à disposição do Senhor. Isso não adianta. Porque aí, se eu não me oferecer primeiro, eu posso dar a maior oferta que for, meu dízimo lá. Se eu tiver raiva de alguém e for lá dar meu dízimo, não vou fazer o que a palavra de Deus diz, ir lá primeiro pedir perdão, depois colocar minha oferta, ninguém nenhuma da igreja está sabendo que eu estou depositando minha oferta lá, sabendo que eu tinha que pedir perdão para alguém ou perdoar alguém. Mas Deus está vendo, por isso que ele não aceita a oferta, ele não está nem aí, ele olha o coração da gente. Cristo, ele fala da oferta da viúva lá, é pouco, mas era aquilo que ela entendia que deveria ajudar, ela reconheceu a soberania de Deus. E os outros que muito davam, Jesus não falou. Judas, ele era tesoureiro e pegava dinheiro ali, né? E Jesus nunca falou, a preocupação de Jesus era com a alma dele já está comigo, preocupado com dinheiro. Então, dinheiro é o de menos. Precisamos dele, claro, né? Porque gira em torno disso, mas hoje mesmo o pastor falou, né? Que o único que é equiparado a um Deus é a riqueza, é o mamon. Deus, o único ídolo que é chamado de Deus é a riqueza. Então Deus ele não está preocupado com isso, mas nesse sentido. Por isso que o versículo diz: onde está o teu tesouro, estará o teu coração. Exatamente. Não ambicioneis, né? O ensinamento, as pessoas vão, né? Tem algumas igrejas aí que eu não gosto de falar o nome, como a Universal do Reino de Deus, né? Aí eles falam lá. Começa com isso, termina com a igreja universal do Reino de Deus. Eu falo porque está errado. Lá eles falam: eu não tinha carro, agora eu tenho 2. Eu não tinha empresa, agora eu tenho. Eu não tinha casa, agora eu tenho. Eu sou universal. Eu sou universal. Mas aí aquele ensina: eu roubava e não roubo mais. Eu adulterava, não adultero mais. Eu menti, não minto mais. Então os frutos do Espírito, ele tem que estar interno, não externo. Paulo ele fala: não ambicioneis coisas altas, mas aquietai-vos com as humildes. A Bíblia toda você vai ver nesse sentido, né? A nossa pátria está no céu, onde aguardamos o nosso Salvador, nós somos peregrinos. Aí as pessoas vão nessa teoria da prosperidade. É bom, você não tem que passar necessidade. Davi fala: sou velho, mas já fui jovem, mas nunca vi o justo reivindicar o pão, nem sua descendência. Então, devemos ter isso sim, condições boas para viver bem. Mas o nosso coração não é isso, Rogério. Não deve estar nas riquezas, mas estar em Deus.